Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cone e tronco de cone. Então, vamos começar definindo o que é cone. Definição de cone. Considerando um plano contendo uma região circular R e um ponto P não pertencente ao plano. A reunião de todos os segmentos que ligam cada ponto de R ao ponto VP é um sólido chamado cone circular. Na verdade, o ponto é apenas P, ignora esse VP. Então, o que a gente tem? A gente tem um plano alfa que contém uma região circular que eu chamei de R. No momento que eu ligo, eu faço um segmento saindo de qualquer ponto desse círculo até esse ponto exterior ao plano P. Então, o que a gente tem? A gente tem a criação de uma figura tridimensional que a gente chama de cone. Por quê? Porque o cone é caracterizado por quê? Por uma base circular, que no caso vai ser essa região R, e é o ligamento dessa região circular a um ponto exterior P, que vai ser o que a gente vai chamar de vértice, certo? E o que a gente tem? A gente tem uma coisa que a gente chama de eixo de um cone. O que é eixo do cone? O eixo do cone é o segmento de reta que liga o vértice ao centro da base. A gente tem duas situações. Se esse eixo for perpendicular, ou seja, se esse segmento que liga o vértice, esse ponto exterior, ao centro da nossa base circular, formar um ângulo de 90 graus com essa base, a gente tem o que a gente chama de cone reto. Enquanto que, se não formar esse ângulo perpendicular, esse ângulo de 90 graus, a gente vai ter um cone que a gente chama de cone oblíquo. Certo? Para a gente idealizar isso, a gente tem as figuras. O cone reto, então vai ser o quê? Um cone reto tem características de o segmento que sai, o nosso eixo que sai do vértice até o centro dessa nossa região circular, ele forma 90 graus. Se formar, é um cone reto. Caso não forme, é um cone oblíquo. Sem essa fórmula meio deformada, certo? E o que na figura, o VC, esse segmento VC, é o que a gente chama de eixo do cone. Só para relembrar, eixo do cone liga o vértice ao centro da nossa região. E entra duas notações muito importantes, que é a altura e a geratriz de um cone. A altura de um cone é o segmento de reta perpendicular traçado do vértice ao plano da base. Em especial, em um cone reto, a medida do eixo coincide com a da altura h. Por quê? Porque em um cone reto, o eixo, que é o segmento que liga o vértice ao centro, forma 90 graus. E isso é exatamente a definição de altura nesse caso. Então, em um cone reto, o eixo e a altura coincidem, ou seja, é o mesmo segmento, certo? E no mesmo tempo, quando a gente tem um cone reto, cada segmento que liga o vértice a um ponto da circunferência da base é chamado de geratriz do cone. Então vamos pegar um cone oblíquo, em que o nosso eixo não forma 90 graus com a base. A altura vai ser a distância entre esse ponto, o nosso vértice, até o plano que contém a nossa região circular. Enquanto que a geratriz só acontece no cone reto. Ou seja, a geratriz vão ser os segmentos que saem do nosso vértice e vão a um ponto da nossa circunferência, ou seja, da nossa casca do círculo, que é a nossa base, certo? O que é um cone de revolução? Aqui a gente pode até lembrar do prisma de revolução, é praticamente o mesmo sentido. O que vai mudar vai ser a nossa figura base de revolução, que um cone reto pode ser obtido girando-se um triângulo retângulo em torno de uma reta que contém um dos catetos. Assim, o cone reto é considerado um sólido ou corpo de revolução, sendo denominado como cone de revolução. Aqui a gente tem a figura que representa. A gente pega um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo em que um dos ângulos é um ângulo reto, ou seja, de 90 graus, e um dos catetos, dos segmentos que formam esse ângulo reto, a gente coloca de acordo de um eixo, que vai ser o nosso eixo
desse cone, certo? E a gente faz o que? A gente revoluciona, a gente gira esse triângulo retângulo. No momento que a gente gira esse triângulo retângulo, a gente acaba formando um cone. E como a gente acaba formando por conta do eixo ser perpendicular, a gente acaba formando um cone reto, que nesse caso também pode ser chamado de cone de revolução, certo? E a gente tem duas secções de um cone, a secção transversal e a secção meridiana. A secção transversal é a secção que é a interseção do cone com um plano paralelo à sua base, certo? E o que acontece? Quando eu passo essa secção, ela corta a figura na horizontal. E quando a gente faz esse corte horizontal, a gente acaba gerando um círculo, certo? Um círculo de raio menor do que o da base, certo? Porque quanto mais a gente sobe num cone em direção ao vértice, menor vai ser o raio desse círculo formado, certo? Enquanto que na seção meridiana, eu corto esse cone a partir da transversal. E a gente vai ter o que é interessante, a gente precisa passar pelo eixo, certo? E como a gente tem aqui na imagem um cone reto, o eixo coincide com a altura, certo? Então o segmento que é o nosso eixo também vai ser a nossa altura. E no momento que a gente faz essa secção meridiana, cortando a transversal, passando pelo eixo, a gente forma um triângulo, certo? Em que a gente vai ter um triângulo isósceles, em que dois dos lados são iguais, certo? Por quê? Porque os nossos lados, os nossos dois lados iguais vão ser as geratrizes desse cone, ou seja, um segmento que sai do nosso vértice até um ponto da nossa circunferência da base, certo? E a nossa outra medida que vai ser diferente vai ser o nosso diâmetro, que é 2 vezes o raio, certo? E nesse caso, como a gente está falando de um cone reto, a nossa altura vai ser o que seria o coincidente ao nosso eixo, certo? Então ela vai formar um ângulo de 90 graus com esse triângulo, certo? E o que acontece? Caso eu faça essa secção meridiana e forme um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo em que os três lados iguais, a gente acaba criando uma relação. Qual vai ser essa relação, Bruno? Se a gente tem um triângulo equilátero, os três lados são iguais. E como eu acabei de dizer, dois lados são as nossas geratrizes e o outro lado é o nosso diâmetro. Como eu formei um triângulo equilátero, o nosso diâmetro vai ser igual à nossa geratriz. O que gera as seguintes relações, que a geratriz, nesse caso, vai ser igual a 2 vezes o raio, ou seja, a geratriz vai ser igual ao diâmetro, e a nossa altura vai ser a altura de um triângulo equilátero, que é igual ao raio vezes raiz de 3, certo? Então, vamos continuar. Superfície de um cone. A gente vai introduzir a superfície do cone para a gente depois falar de área de cone, para depois a gente falar de volume. O cone, ele basicamente é formado por três coisas importantes. O nosso vértice, que é o nosso ponto fora do plano inicial, a nossa base, que estaria contido nesse plano inicial, e a superfície, que é formada por todos os segmentos, todas as geratrizes, na verdade. Então, o que a gente tem? A seguinte coisa, a gente tem a nossa base circular, e a gente tem uma coisa que a gente chama de setor circular. Ou seja, é uma parte de um círculo, certo? Que é a nossa superfície lateral, certo? Então o que a gente vai ter? A nossa base tem um raio Rzinho e o nosso setor tem um raio Rzão, que vai ser igual a geratriz, certo? O que é interessante analisar? Que o nosso segmento PQ vai ser o comprimento da nossa base. Porque se a gente parar para analisar, se a gente enrolar esse PQ, ele vai dar o mesmo valor do comprimento da nossa base, porque tem que fechar essa figura, certo? Então, o que a gente tem? Que o setor tem um ângulo alfa, certo? Que gera um valor de comprimento, certo? Um valor de arco de 2πr, certo?
E a gente tem a nossa base. O que vão ser as nossas áreas? A área total é sempre o valor da área lateral, que é a área da superfície lateral, mais o valor da área da base, que é o valor, a área da superfície da base. Nesse caso, a nossa superfície lateral vai ser o setor circular, o nosso setor criado, certo? E a nossa base vai ser o círculo que estava no plano inicial. E o que a gente tem? A área lateral, como a gente vai calcular a área desse setor? A área de um setor circular é proporcional à área do círculo correspondente, de forma que a área de um setor sobre πr ao quadrado é igual a alfa em graus sobre 360 graus, que é igual a alfa em radianos sobre 2π, que é igual a L sobre 2πr, certo? Que é o comprimento da circunferência geral. No caso, Lzinho é o valor do arco desse setor, certo? A gente vai querer só analisar, comparar a área do setor sobre a área desse círculo, caso fechasse tudo, que é 2πr ao quadrado, igual ao valor do arco sobre 2πr. O que a gente chega? A gente chega numa relação que a área desse setor é igual ao comprimento desse arco, do arco desse setor, sobre 2πr, comprimento caso formasse um círculo completo, vezes o raio desse círculo completo. Só que, pela figura inicial, a gente tinha que o comprimento desse arco, desse setor, é 2πr, que é o comprimento da nossa base, certo? E que o R, o raio desse setor, é igual a geratriz do nosso cone, certo? Então, o que a gente tem? Substituindo o L por 2πr e o R por G, a gente chega aqui, a área lateral vai ser igual, que é a área do nosso setor, vai ser igual a 2πr sobre 2rg vezes rg ao quadrado. Isolando e fazendo as nossas continhas, a gente chega aqui, no final, a nossa área lateral, que é a área desse setor, vai ser π vezes o raio da nossa base vezes a geratriz desse cone, certo? Lembrando que geratriz é o segmento que liga qualquer ponto da circunferência ao vértice do nosso cone, certo? E aí a gente tem a área da base. A área da base é a área do nosso círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado, sendo Rzinho o nosso raio do nosso círculo, certo? A área total, como eu já disse, é a soma da área lateral com a área da base. Ou seja, a área total de um cone reto é igual a πrg mais πr ao quadrado. Isolando isso daí, a gente chega a uma fórmula em que a área total de um cone reto é igual a π vezes r vezes a soma da geratriz mais esse raio da base, certo? Então, resumindo, a gente tem que a área lateral é πr vezes g, que a área da base é πr ao quadrado, e a área total é a soma dos dois, que isolando tudo a gente chega que a área total é πr vezes a soma da geratriz mais o raio da base, certo? Então a gente vai falar do volume, certo? E para falar do volume, a gente tem que analisar como a gente define esse volume de um cone. Então, considerando um cone de altura h e base de área A, contida em um plano horizontal que também contém a base de área A de uma pirâmide de altura h, ou seja, a pirâmide e o nosso cone têm a mesma área da base e têm a mesma altura. Ok. Se um plano horizontal com distância h dos vértices secciona os dois sólidos, determinando regiões planas de áreas A1 e A2. Então a gente tem a seguinte figura. A gente tem uma pirâmide de área A, que está de área da base A, que está contida no plano alfa, e a gente tem um cone de área da base também A, contida no mesmo plano. E o que a gente tem que analisar? Que tanto a pirâmide como o cone têm a mesma altura h.
E o que acontece? Eu pego um outro plano, o plano beta, intersecciono essas duas figuras tridimensionais em uma altura hzinho que sai do vértice até esse plano, criando uma área A1 no nosso cone, uma área circular A1 no nosso cone e uma área pentagonal na nossa pirâmide. O que isso tem? A gente tem a seguinte relação, que A1 sobre A é igual a Hzinho ao quadrado sobre Hzão ao quadrado. Ao mesmo tempo que a gente tem que Hzinho ao quadrado sobre Hzão ao quadrado é igual a H2 sobre A. Ignorando a relação das alturas, a gente dá para associar as áreas. Ou seja, a gente tem que A1 sobre A é igual a H2 sobre A. O que gera que A1 é igual a 2. Ou seja, que a área gerada no nosso cone pela intersecção desse plano beta gera a mesma área na pirâmide, certo? Ou seja, pelo princípio de Cavalieri, podemos afirmar que o cone e a pirâmide iniciais têm o mesmo volume, certo? Como já sabemos o volume da pirâmide, o volume do cone é o mesmo. Ou seja, o volume do cone vai ser igual ao volume da pirâmide. E o volume do cone, o volume da pirâmide, na verdade, a gente sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então o volume do cone vai ser a mesma coisa. Só que a gente tem um fator principal. A base de uma pirâmide é diferente da base de um cone, certo? A base de uma pirâmide é qualquer polígono, ou seja, um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono, um eneágono e assim vai. Enquanto que a base de um cone é um círculo que varia os raios, certo? Então o que a gente tem? Que a nossa área da base vai mudar. E qual é a área da base de um cone? É πr ao quadrado, que é a área desse círculo, certo? Então o volume do nosso cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, mas como a nossa área da base é πr ao quadrado, a gente tem que o volume do nosso cone vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, certo? Agora a gente vai falar de um tronco de cone, que é uma figura tridimensional que deriva do nosso cone reto. É praticamente igual ao nosso tronco de pirâmide, que a gente já viu anteriormente. O que vai mudar são as nossas áreas e como isso vai implicar no cálculo do nosso volume desse tronco, certo? Então vamos relembrar, mostrar o que é um tronco de cone reto. Considere um cone circular reto de vértice V e altura H, em um plano paralelo à base que secciona o cone, obtendo-se dois sólidos, um cone de vértice V e altura Dzinho e um tronco do cone inicial. Então, na figura à esquerda, a gente tem um tronco inicial, um cone original, um cone inicial, em que eu tinha uma altura Hzinha, e o que acontece? Eu intersecciono esse cone inicial por um plano alfa. O que eu acabo gerando? Na figura direita, a gente acaba gerando o quê? Um cone menor e um resto desse cone original. E o resto desse cone original é o que a gente chama de tronco de cone, certo? E o que isso gera? O tronco ele é caracterizado pelas seguintes características: duas bases, a área maior, que originalmente era a base do cone inicial, e a base menor, que é a secção determinada pelo plano, certo? A altura H1, que é a distância entre as bases, certo? Ou seja, é a distância entre a nossa base inicial e a base formada pela secção do plano, e a nossa G1, que é obtida pela diferença das geratrizes dos cones originais. A gente tinha a geratriz maior, que eu chamei de G, e eu tenho a geratriz do nosso cone menor, que é o que a gente chama de G2. Então, subtraindo os dois, a gente tem o G1, que é a diferença das medidas geratrizes dos dois cones. Ou seja, é como se fosse a geratriz do nosso tronco de cone reto. Então, por essa imagem fica muito melhor de entender. A gente tem a base maior, que tem um raio R1, e a gente tem uma base menor, que tem
um raio R2. Certo? A gente tem a nossa altura do cone, que é H1, e a geratriz do nosso tronco, que liga uma base, a circunferência de uma base à circunferência da outra base. Certo? E o que é isso? A gente tem que saber como calcular o volume desse tronco de cone. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o volume que seria desse cone original, se ele não fosse cortado, e subtrair a área do cone resultado dessa intersecção desse plano, certo? Por quê? Quando a gente subtrair esse cone menor, a gente vai sobrar o volume apenas do nosso tronco, certo? Então, pessoal, o volume do tronco de cone reto vai ser o quê? O volume do tronco é igual ao volume do cone maior, que é o nosso cone original, menos o volume do cone menor, que é formado depois da intersecção do plano. Então, o volume do tronco vai ser igual a π vezes R² vezes H dividido por 3, menos π vezes R² vezes D dividido por 3. Isso gera que o volume do tronco é igual a π vezes, parênteses, R² vezes H menos R² vezes D, fecha parênteses, dividido por 3. Prosseguindo, fazendo todas essas etapas, e ao final, ao calcular H em função de H, substituindo na forma anterior e simplificando, temos o quê? Que o volume final de um tronco de raio de base maior, R, de raio de base menor, R, e a altura do tronco igual a H1, a gente tem que o volume desse tronco vai ser o quê? π vezes essa altura, vezes, entre parênteses, o raio maior ao quadrado, mais a multiplicação entre os raios, mais o raio menor ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, certo? O que a gente tem? Que assim como no tronco de pirâmide, você pode também escolher, ou você pode diretamente utilizar essa fórmula, caso você já tenha o valor dos raios da altura desse tronco, mas caso você não tenha essas informações para utilizar essa fórmula, você também pode fazer a fórmula que a gente acabou deduzindo essa fórmula, em que a gente pegou o volume do tronco maior e subtraiu o volume do cone menor, certo? Aí é com você, o que você escolher fazer é melhor. Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.